Olá, pessoal. Vamos lá, mais uma aula de matemática. O tema dessa semana é matemática financeira, certo? Para a gente entender mais um pouco mais, né, sobre os juros simples e os juros compostos. Lembrando aí que o Enem falta pouco, então vamos se concentrar, vamos mandar dúvida. Qualquer questão que vocês tenham alguma dúvida, ou enfim, mandem para os contatos, certo? Ou para o e-mail, ou para o WhatsApp. E se quiserem mais questão também para resolver, é só entrar em contato com a gente também. Vamos lá. Primeiro eu vou dividir aqui nos conceitos, né? Só para dar uma revisada, para a gente saber também aplicar as fórmulas, o que é a matemática financeira, né? Onde ela está presente na nossa vida e como é que a gente consegue identificar nas questões do Enem, que é um tópico muito importante para vocês saberem quais são as fórmulas que devem usar em cada questão. Primeiro, né, o conceito é a área da matemática que estuda o comportamento do dinheiro, né, chamado de capital, ao longo do tempo. Então, aquelas questões de empréstimo, desconto, dívida, renegociação, tudo isso é matemática financeira. Então, a gente está muito acostumado a ver no Enem, né, a questão com juros, de descontos, principalmente de peças de roupa, de automóveis, enfim. Todas essas situações, elas estão dentro da matemática financeira e têm as suas fórmulas próprias. E aí eu vou também apresentar um pouquinho para vocês os termos básicos, porque às vezes, quando a gente não sabe isso, é o que se embanana na hora do Enem e não consegue descobrir o que é que a questão está pedindo. Primeiro é o termo principal, que é capital. O capital é o valor correspondente ao dinheiro no momento atual. Ou seja, pode ser um valor de investimento, de dívida ou de empréstimo. Ah, eu tenho 10 mil para investir. Esse é o meu capital. Ah, eu tenho uma dívida de 10 mil. Esse é o meu capital. É o que eu estou trabalhando, né? O dinheiro no momento. O montante é o valor futuro do dinheiro. É o capital mais o acréscimo dos juros. Então, aquelas questões de empréstimo mesmo, né? Que as pessoas consideram o que elas pegaram, né? De empréstimo. Vamos supor, peguei R$ 200 de empréstimo. Mais os juros acrescentados é o montante, né? O que a pessoa vai ter que pagar no final das contas. E os juros, né, são os valores obtidos a partir da remuneração de capital, ou seja, é o custo do dinheiro que é emprestado, é uma taxa. Então, os juros são taxas. E a taxa de juros justamente é o percentual do custo ou remuneração. E aí a gente divide, né, ao mês, né, juros ao mês, AM, ou juros ao ano, AA. Então, 1,5% AA, quer dizer que é 1,5% ao ano, né? Então, é aquilo ali que vai ser multiplicado pelo capital para dar o nosso montante. Fixem bastante esses termos, certo? Porque eles são extremamente importantes para entender essas questões. E aí, outra dica importante, né, é a questão da porcentagem. Então, é a determinada parte a cada 100, então, né, por 100. E isso é muito bom vocês aprenderem, porque a porcentagem, ela tem várias formas de ser representada. Eu posso colocar, por exemplo, 63. 63% é a mesma coisa que 63 sobre 100, ou 0,63. 50% é a mesma coisa que 50% como está escrito aqui, ou 50 dividido por 100, ou 0,5. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, ou 0,04. Bia, por que você trouxe isso aí da questão do decimal? Quando a gente vai multiplicar a porcentagem de algo, quando a gente quer descobrir a porcentagem de alguma coisa, por exemplo, eu quero saber quanto é 20% de 100. Eu posso simplesmente pegar esse valor decimal e multiplicar pelo meu valor inicial. Então, 20% de 100 é a mesma coisa que 100 vezes 0,2. E 100 vezes 0,2 é 20. Então, é uma forma mais fácil de você calcular a porcentagem, muito mais rápida, e vocês vão ver que é normalmente o que a gente usa para resolver essas questões de juros, enfim, de dívida, de renegociação, de tudo que envolve matemática financeira. E aí, vamos lá. Começando aqui pelos juros simples, né? O que é e como a gente calcula isso. Os juros simples, eles são calculados, né, levando em consideração um determinado período de tempo. Então, qual é a forma principal? Juros é igual ao capital, representado pelo C, vezes a taxa de juros, vezes o período correspondente. Então, o montante dele, né, que o montante é a mesma coisa que o capital mais os juros, vai ser, o montante vai ser capital mais capital vezes taxa vezes período, porque isso aqui é a fórmula que representa os juros, certo? É só substituir. Então, a mesma coisa aqui, montante é igual a capital vezes
1 mais I vezes N, certo? Substituindo aqui essa equação. E aí um exercício de fixação para a gente entender um pouquinho melhor. Olhem só. Seu João precisa fazer um empréstimo de R$ 5.000 para quitar a prestação do seu carro. Ao chegar no banco, o gerente afirma que a taxa é de 0,5% ao mês e de 4% ao ano. Sabendo que o período será exatamente de 1 ano, qual é a melhor opção para o seu João? Então, olha só, ele pode tanto escolher por pagar 0,5% ao mês ou 4% ao ano. E ele quer o período de 1 ano. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Sabendo que o nosso montante é de R$ 5.000, eu vou, né, o capital, montante não, perdão, o capital da gente é de R$ 5.000, né, a letra C aqui, eu vou substituir na fórmula. 5.000 vezes a taxa de 0,5, que vezes 12, né, que seria o nosso período de tempo. Então, quando eu multiplico isso aqui, né, seu João vai ter aí R$ 300 de montante, no geral, né, nessa aplicação. Já na opção 2, com os 4% ao ano, eu vou fazer os 5.000 vezes o 0,04 vezes 1. Porque é 1 ano, né, aqui o período aqui é um mês, então seria 12, né, já que seriam 12 meses o período. Aqui não, é só 1 porque é 1 ano mesmo, a taxa é ao ano, então não precisa fazer mais alguma outra conversão. Então, ó, o total seria de R$ 200. Então, aqui, ó, opção 2, né, 4% ao ano, seria o melhor para seu João. E aqui, uma questão do Enem 2020, né, Enem do ano passado. Um investidor deseja aplicar R$ 10.000 durante um mês em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou 2 tipos de aplicações financeiras, a aplicação básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos de taxas administrativas mensais são apresentadas no quadro. Consideradas as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá maior valor de rendimento líquido a esse investidor e qual será esse valor? Então, ó, vamos lá. Ele diz que o capital é de R$ 10.000, né? E o maior valor de rendimento líquido. Rendimento líquido seria justamente o que rendeu, que é o bruto, menos a taxa administrativa. Ou seja, é o que ele realmente vai ter de lucro, certo? Então, vamos embora. Tá aqui a nossa tabelinha. A aplicação básica, ela tem um rendimento mensal de 0,542% e uma taxa de 30 centavos. Já a pessoal tem de 0,56% e a taxa administrativa dela é um valor que depende do lucro. É de 3,8% sobre o rendimento. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Calcular, né, os rendimentos brutos das duas taxas. Na básica, o que é que eu faço? O que é que eu ensinei para vocês lá na questão de porcentagem? Eu vou transformar esse número aqui, né, em um decimal para que eu realmente possa multiplicar direto. Então, para transformar o 0,542% em decimal, eu vou colocar 2 zeros antes aqui do 5, né? Que seria a mesma coisa que dividir por 100. Então, vai ficar 10.000 vezes 0,00542, que vai dar, no final das contas, R$ 54,20 de rendimento bruto. Mesma coisa aqui para a taxa pessoal, só que aqui é 0,56, né? Então, quando multiplicar, o nosso rendimento bruto vai ser de R$ 56. Mas a gente tem que se ligar que é o rendimento líquido. Se fosse o bruto, né, a taxa pessoal ela estaria vencendo. Ele ia ter um lucro maior. Mas como é que a gente vai saber, né, do rendimento líquido? É a mesma coisa que o rendimento bruto menos a taxa administrativa, tá mental aqui, mas é mensal. A básica, então, ficaria R$ 54,20 menos 30 centavos, que é a mesma coisa que R$ 53,90, né? E a pessoal, ela ficaria 56 menos os 56 vezes essa quantidade, essa porcentagem aqui. Então, eu vou transformar esse 3,8 em porcentagem. Mesma coisa que 0,038. Então, fazendo essa cálculo aqui, a gente vai ter um valor de R$ 2,128, certo? 128. Quando eu faço aqui, né, a subtração,
eu vou ter um valor de R$ 53,87, mais ou menos. Então, ó, vocês podem perceber que, na verdade, no final das contas, a taxa de aplicação básica, né, por muito pouco, evidentemente, ainda é melhor do que a pessoal. Então, seria a alternativa A, né, taxa de aplicação básica com o lucro, o rendimento líquido de R$ 53,90. Vamos lá, em 2013. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes possuem o cartão Fidelidade da loja, têm o direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação dos preços. Ele não possui o cartão de fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão de fidelidade, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Então, ó, preste atenção nesse termo. É economia adicional, não é economia total, certo? Então, ele quer saber quanto é que a pessoa está economizando com os 20% normal, mas em comparação com quem tem o cartão Fidelidade. Porque quem tem o cartão Fidelidade economiza 10% a mais, certo? Então, vamos ver aqui como fazer. Primeiro passo, a gente teria que calcular, né, quanto o cliente economizou sem o desconto do cartão de Fidelidade. Então, muito simples. A gente vai, né, saber quanto é 20%, né, de 50 e subtrair dos R$ 50. E aí, quando eu faço isso, eu posso fazer por uma regra de 3 simples, certo? 50 está para 100% do valor, assim como o x está para 20, né? Eu vou fazer aqui o x da multiplicação, 50 vezes 20 igual a 100 vezes x. 1.000 é igual a 100x. X é igual a 1.000 dividido por 100, ou seja, o desconto seria de R$ 10. Esse produto ficaria R$ 40, né? Ou eu usaria o valor decimal, que é aquela questão da porcentagem que eu mostrei para vocês, né? De transformar em decimal e multiplicar. Então, era só eu multiplicar, na verdade, 50 por 0,8, que eu já sairia com o valor do desconto. Se o meu desconto é de 20%, 20% é a mesma coisa que 0,2, isso é o valor do desconto. Se eu multiplicasse o 50 pelo 0,2, eu ia ter o valor do desconto. Mas, para facilitar a nossa vida, eu posso pegar o valor do que eu já quero, do valor total com o desconto. Então, é só fazer 1 menos 0,2, que é 0,8, né? Então, aí seria multiplicar os 50 por 0,8, eu teria aí os R$ 40 da mesma forma, de um jeito muito mais rápido do que fazendo a regra de 3. Mas, o que ele quer saber, né, é a diferença entre as duas vantagens. Quem só receberia o desconto normal da loja, que é os 20%, e quem, né, tem o cartão Fidelidade. Então, ó, quanto é que ele economizaria a mais, né? Para a gente descobrir um desconto de 10%, a gente precisa multiplicar por 0,1 do valor total. E aí, no final das contas, eu podia fazer, né, o 40 vezes 0,9, que é a diferença, né, do que falta para 1. E o produto, ele sairia, né, a R$ 36. Então, qual seria a diferença? R$ 40 menos 36, né, dando aí R$ 4 da diferença de quem compra só com o desconto da loja para quem tem o cartão Fidelidade de 10%. Ou seja, a alternativa E. E agora a gente vai para a parte de juros compostos, para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. O que são, né, os juros compostos? É a taxa calculada se baseando sempre no mês anterior, né, ou no ano anterior, enfim, no período de tempo anterior, né? Então, ele tem uma atualização do capital em todo o período de tempo. Ou seja, ele vai render muito mais do que o juros simples, porque no juros simples eu estou multiplicando direto o capital, o mesmo capital sempre, pelo o período de tempo, né? Aí não, eu vou sempre estar mudando meu capital. E como o capital vai mudar a cada período de tempo, ele está sempre maior. Então, sempre no mês seguinte ou no ano seguinte que eu for multiplicar, esse capital ele vai ser maior do que o anterior. Então, ó, o que seria o montante de uns juros compostos, né? Na verdade, ele vai ter um número elevado aqui, que é elevado ao tempo. Então, o montante seria o capital vezes 1 mais a taxa, certo? Elevado ao período de tempo. Então, vamos aqui pegar um exercício de fixação para poder entender um pouquinho melhor. Maria recebe R$ 10.000 apostando na loteria.
Ao chegar no banco para transferir o dinheiro para sua poupança, o gerente a informou que ela poderia fazer uma aplicação com a taxa de 10% ao mês em regime de juros compostos. Entretanto, sabia que só poderia deixar esse dinheiro no banco durante 6 meses, pois o usaria para comprar móveis no valor de R$ 16.500. Maria conseguirá atingir a meta com essa aplicação? E aí a gente tem que considerar 1,1 vezes elevado a 6 como 1,77. Aí vamos lá. Qual é o montante, né? O montante é o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo que Maria vai deixar o dinheiro no banco. Então, o montante é o capital dela, que é R$ 10.000, vezes 1 mais 0,1. Por que 0,1? Porque para colocar nessas fórmulas, a gente teria que transformar os 10% em um valor decimal. 10% em valor decimal é 0,1. E elevado por 6, porque a gente está fazendo aqui, né, uma taxa ao mês e em regime de juros compostos. Então, ela vai deixar 6 meses, portanto, vai ser 6 aqui elevado a 6, né? Então, o montante de Maria seria 10.000 vezes 1,1 elevado a 6. Então, o montante dela é 10.000, né? Considerando aqui o que a questão já deu, vezes 1,77. Então, o montante de Maria seria R$ 17.700. Ou seja, ela conseguiria, né, bater a meta de arrecadação. Enem 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao valor do financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Muita informação, né? Vamos lá. Tirar aí as informações principais para poder organizar a nossa cabeça. Taxa de juros compostos de 1% ao mês. Primeira coisa que a gente tem que saber, né? É uma questão de matemática financeira. E aí ele diz que o primeiro pagamento é no valor de R$ 202. Então, já tem esses juros, né? E o segundo pagamento é no valor de R$ 204,02. Primeiro, antes de mais nada nessa questão, a gente tem que descobrir o valor do capital inicial. Ou seja, o que a gente precisaria? Pegar aquela fórmula, né, de montante e ir trocando os termos. Qual é a nossa incógnita aqui, né? Qual é o valor que a gente não sabe? Seria o capital. Então, o montante, né, é 202, certo? Levando em consideração o primeiro pagamento. Então, o montante é igual a capital vezes 1,01. Por que 1,01? Porque é 1% ao mês. Como é o decimal de 1%? 0,01. E lembrando que a fórmula, né, dos juros compostos envolve 1 mais a taxa elevada ao tempo. E como foi só um mês, né, eu vou elevar esse valor a 1. E aí, né, o capital vai ser a mesma coisa que 202 dividido por 1,01. Ou seja, o nosso capital inicial foi de R$ 200. E aí, eu posso confirmar isso pelo outro valor também, né, que é o do segundo mês. Vai dar a mesma coisa, certo? Só que vai ser muito mais complicado. Então, era mais fácil fazer com o do primeiro mês, porque aqui você ia ter que levar a 2 ao quadrado, né? Então, ia ter que converter, são números muito pequenos, então essa divisão já ia ser um pouco mais complicada, mas é bom vocês saberem que teria como fazer sim. Só que na hora de fazer a questão, tentem se ligar nessas coisas, porque pode demorar um tempo muito maior sem necessidade alguma. E aí é bom estar ligado também. E aí, né, a gente tem que saber, para somar o valor do produto à vista, já que são duas taxas, o à vista seria, né, 200 mais 200, R$ 400, a alternativa B de bola. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Matemática financeira é um assunto que sempre está caindo no Enem, tanto é que vocês viram aí no Enem 2020. Qualquer dúvida, falem comigo lá por aqueles contatos disponibilizados, né, no início do slide, tanto o celular quanto o e-mail. E estamos aqui para qualquer coisa, viu? Abração e bons estudos.